voltar, porque há realmente eu não diria meia-culpa porque é muito forte, mas há uma reflexão, lá dentro, de que o planejamento em uma aposta de atletas mais experientes foi totalmente falha. Tentaram se inspirar, talvez, no Fluminense de 2023, que foi, talvez, a média de idade maior que conquistou uma Copa Libertadores nos últimos anos, mas que bateu no teto e a gente viu que fisicamente o time definhou. Ontem, por exemplo, mais um, Rafael Tolói, ele foi avaliado, está esperando aí os exames médicos para saber se ele tem alguma coisa. São Paulo vai lançar por volta de 5, 6 horas o boletim de saúde e a gente vai ver se o Rafael Tolói tem alguma coisa ou não, mas fatalmente também não deve estar disponível para a próxima temporada, para o próximo jogo. São Paulo estava desesperado por um zagueiro, tinha opções na Série B, tinha opções mais jovens, mas foi no cômodo, no conforto de buscar um jogador mais velho, com uma idade avançada, que na última temporada já tinha um histórico de lesão, por isso que ele saiu do Atalanta, porque na última temporada ele sofreu com muitas lesões, então mostra como... Acho que o Crespo está colocando um dedo na ferida, sabe? Acho que ele não está apontando o dedo para ninguém, mas ao mesmo tempo está expondo que muita coisa foi errada em 2025, e acho que a gente precisa muito do Crespo para 2026, porque o Crespo está sendo um dos poucos que publicamente está falando dos problemas reais do São Paulo nesse ano. Verdade, olha aqui, ó, o Arcelino Popó aqui, ó. Entrevista do Rui Costa em Nárnia, parece que o Crespo é o único lúcido. Pois é, né? O Rui Costa atribuindo a essa quantidade de lesões, a esse elenco desfigurado, ao acaso. Né? Ao acaso. E insistindo que o São Paulo voltou a ser protagonista. Poxa vida, não tem a torcida, a torcida quer a realidade. E ela sabe qual que é a realidade, né? Então, esse discurso da Casarislândia, né, que é esse mundo cor-de-rosa, onde tudo está super bem e tal, né, onde se desfila com celebridades e onde a gestão ela precisava ter feito o que fez, né, para resgatar a ligação, a autoestima com... Puxa vida, ela é uma falácia, né? Ela não cola. E o Crespo é o único lúcido, como diz o Arcelino aqui. O Everton Gomes fala o seguinte: enquanto não tiver um complô da mídia alternativa para cima dessa diretoria lixo, não terá nenhuma mudança. Everton, e aqui você está falando porque nós somos aqui o canal Três Zagueiros, a mídia alternativa, também focada, com outros canais, pelo menos, né? A gente procura fazer jornalismo. O complô não é algo que o jornalismo faz. O jornalismo faz a crítica, diz a verdade, apura, e coloca os elementos para que cada torcedor forme a sua visão sobre o que está acontecendo. Você pode ter certeza que aqui o tom sempre foi muito crítico, mas sempre pensando no bem do São Paulo. Né? Quando há coisas positivas a gente fala, mas infelizmente nos últimos anos, com essa gestão Júlio Casares, a balança pende muito mais para as coisas negativas. Né? Então, esse é o nosso papel, tá bom? Um abraço para você. Deixa o like, tá, pessoal, que é importante para a gente. O like é a forma de a gente receber o agradecimento de vocês. E também quem não tiver inscrito ou inscrita, por favor. Temos um superchat. Difícil entender como pode sair de 500 milhões de dívida para 1 bilhão. Venderam diversos jogadores, arrecadaram mais, melhoraram o marketing, mas dobraram o prejuízo. A gastança continua muito grande. O orçamento desse ano foi estourado em cerca de 20 milhões a cada mês. Então, só será possível um superávit que vai ser dado a forceps, porque o São Paulo tem dívidas com os jogadores, tem impostos que não paga, só porque vendeu a rodo, arrecadou aí um bom dinheiro, mais do que o previsto em vendas, mas, é claro, dilapidando seu patrimônio, vendendo a preços mais baixos vários jogadores da base. Né? O que eu acho que esse jogo, essa derrota diante do Corinthians, da maneira como foi, né? O primeiro tempo foi um horror, né? O São Paulo, nossa, eu olhava para aquele jogo, transmitindo aqui, Alex, e falava, mas que time ruim, cara. Como é que nós fomos chegar a um time tão ruim? E aí, no segundo tempo, principalmente com a entrada de um jogador com interesse, um jogador que tá chegando no Brasil, que era do River, mas viu aqui uma possibilidade, estava lá acabrunhado na reserva, viu uma possibilidade de reaver o seu brilho, a sua carreira, que é o Tapia, né, com interesse, com vontade, que conseguiu mudar o jogo para o São Paulo.
O São Paulo, naquele momento, o São Paulo empata o jogo num belo gol do Tapia, ele começa a incomodar aquela defesa do Corinthians, que com um pouquinho de pressão bate cabeça, né? O São Paulo começa a pressionar o Corinthians, faz o gol, tem outras chances de até desempatar, fazer o gol da virada, mas daí com uma falha individual do Pablo Maia, aí acaba o jogo, né? Porque o segundo gol foi uma pá de cal, o time cai numa depressão ali completa, e daí acaba tomando o terceiro gol. Então, depois dessa partida, sinceramente, a minha cabeça aqui, eu sempre procuro pensar em objetivos pelos quais lutar mesmo nos momentos mais difíceis. Há sempre algo para lutar, você vai baixando suas expectativas e sempre você precisa ter um objetivo que esteja acima do seu atual momento, né? Depois do jogo de ontem, a minha sensação é, ufa, que bom que teve aquela arrancada, porque chegou aos 45 pontos, que é o número mágico de não rebaixamento esse ano. Até o meu lado otimista ele foi abalado depois do que aconteceu ontem, porque o time não joga, né? E com essa quantidade, o que vai melhorar? Quem que pode voltar para melhorar esse time? Para o jogo diante do Juventude, Alex, porque na matemática que eu falei, a matemática mostra, e a tabela mostra que é possível ainda uma 8ª colocação. Que é possível, mas como, né? Como que o São Paulo vai ganhar do Juventude na Vila? Quem que vai voltar, que vai melhorar o nível desse jogo, hein, Alex? Tem alguma possibilidade de retorno dos que estão lesionados para o jogo de domingo? Não, Maurício, não tem. A expectativa é de manter os mesmos desfalques e, além do mais, ter mais desfalques por conta dessa questão do Rafael Tolói. E o Alisson acabou tomando o terceiro cartão amarelo e está fora. Eu, assim, do que eu ouvi de algumas pessoas, a bronquite do Rodriguinho, ele chegou até a ir para o hospital e tudo, dependeria muito de hoje, né? Como ele estaria hoje, porque quinta-feira ele já estava um pouco melhor, mas não apto o suficiente para ir para o jogo. Marcos Antônio estava indo para o gramado na quarta-feira, estive lá, pude ver ele correndo no gramado com a preparação física, e só, não tem nenhuma projeção neste momento de um retorno dos jogadores. O que a gente pode ter são os reforços daqueles que entraram no segundo tempo, né? Poder contar com esses caras o tempo todo. O Ferrarese, que jogou 90 minutos nos 2 jogos contra a Venezuela, ele está disponível agora, né? Então poderá ser titular, uma troca simples, sai o Tolói e entra o Ferrarese, por exemplo. O Bobadilla também pode ser esse reforço importante no meio-campo. Ele entrou no segundo tempo, mas pode também ajudar bastante aí ser titular contra o Juventude. E o Tapia, né? Acho que a gente viu, né, Maurício, que na minha opinião, na verdade, eu acho que nesse sistema de jogo, acho que fica muito claro que o time precisa do Tapia, porque é minimamente alguém que consegue fazer um 9, alguém que consegue incomodar os zagueiros, alguém que consegue fazer a pressão, alguém que consegue minimamente ser um 9. E é o que o Tapia tem feito, né? O Luciano não consegue fazer ali, Luciano e Ferreirinha você fica sem referência. Ferreirinha cresceu muito no segundo tempo quando ele vai para a ala esquerda, e aí você vai poder ter o Tapia, cara. E eu só, um depoimento, acho que para o ano que vem, acho que juntando essa de saúde, de tudo, acho que a gente precisa cada vez mais de mais Gonzalo Tapias. Eu sei que a gente tem as limitações do Tapia, que são algumas, né? Depois de ele ter feito o gol, e a gente fica, né? O Tapia, fez o gol, que isso? Aí ele me faz um lance grotesco depois, que ele vai correr, né? Ele vai receber o lançamento, ele vai correr, só que a bola bate na cabeça dele e vai para trás, porque é um jogador que tem as suas limitações, mas é um cara que estava na Rússia, pegou 17 horas de voo, chegou de manhã, quase madrugada para alguns, né? 5 horas da manhã é madrugada para alguns. Chegou 5 horas da manhã no aeroporto, foi direto se concentrar, cansado, porque jogou com a seleção chilena na data FIFA, jogou 2 jogos, não foi titular nos 2 jogos, mas jogou. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Uma notícia importante. Conversei com o dirigente do São Paulo referente à atuação de Anderson Daronco na partida contra o Corinthians. E aí perguntei sobre a avaliação, né, sobre o desempenho do Anderson Daronco, principalmente na marcação do pênalti. E a avaliação interna do São Paulo é de que o árbitro Anderson Daronco, nessa marcação de pênalti, é um pênalti interpretativo. Então não há
uma frustração, uma irritação por parte do São Paulo com o pênalti do Ferreirinha marcado. Há sim um certo temor e até não diria uma irritação, mas é algo que causa uma certa dúvida, porque o São Paulo são 3 jogos com 3 pênaltis marcados consecutivamente ao favor do adversário, então causa-se ali um certo olhar depois de tudo que aconteceu, que o São Paulo fez pressão na arbitragem e tudo, há uma impressão ali de que, na dúvida, para o São Paulo tem marcado de maneira desfavorável ao tricolor paulista. Também foi me relatado o lance do Tapia. Ali no início do segundo tempo, o Tapia já tinha entrado antes mesmo do gol. Teve um lance ali que o Tapia ele ia receber a bola na pequena área e ele teve um pequeno tranco. Ali acabou caindo e houve uma reclamação de alguns jogadores do São Paulo. Esse dirigente me lembrou desse lance, por exemplo, alegando que faltou critério. E aí eu queria saber de você acha que foi pênalti realmente no Tapia na partida contra o Corinthians? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, tá? São Paulo não vai enviar nenhum tipo de ofício à CBF para reclamar da arbitragem do Anderson Daronco, que ao meu ver também não foi de se causar muita revolta, não. Tem lances e lances ali que é corriqueiro do futebol brasileiro, mas acho que é bem distante do que aconteceu contra o Palmeiras, por exemplo. O que o dirigente do São Paulo achou e falou sobre o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Conversei um pouquinho com ele e ele me falou que agora realmente ficou difícil o São Paulo se classificar no G7 para a Libertadores da América e o São Paulo vai ter que torcer pelo G8. São Paulo tem mais 4 partidas, vai disputar esses 4 jogos visando fixar-se na 8ª colocação e terminando o Campeonato Brasileiro, na 8ª colocação vai ter que torcer ou para Cruzeiro, que enfrenta o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, ou para o Fluminense, que enfrenta o Vasco da Gama, para um dos dois serem campeões da Copa do Brasil, porque esse G7 viraria G8, e o São Paulo automaticamente se classificaria para a pré-Libertadores da América do ano que vem. Praticamente jogaram a toalha pelo 7º lugar, agora o São Paulo realmente vai brigar pela 8ª colocação, atualmente caiu para 10º, mas está um ponto só, né? Aliás, está com a mesma pontuação do Bragantino e também do Corinthians, as 3 equipes com 45 pontos, então... rapaz, vou até dar as aspas para vocês. Agora, abrir aspas para esse dirigente, agora é somar pontos e torcer para os nossos amigos na Copa do Brasil. Fecha aspas, que fase que jogou o tricolor paulista, né? O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber aí a sua visão e opinião sobre isso. Tem muitos desfalques. Caleri treinou normalmente com o grupo na sexta-feira, fez todas as atividades, tá? Até o clube alega que o jogador ele está fazendo os trabalhos com uma carga controlada. Aliás, não é uma carga controlada, é com um contato controlado, né? O atleta ele não pode receber qualquer tipo de contato. Por exemplo, antes, né, os demais companheiros são avisados, não vai dar um carrinho no Caleri, não vai chegar mais forte, mas ele fez todos os trabalhos com o grupo nessa sexta-feira. O grupo foi separado em 2, os que jogaram por mais minutos contra o Corinthians foram lá para a parte interna e os demais acabaram indo para o campo, como, por exemplo, os jogadores da base que foram relacionados para a partida. O cara então participou de tudo, o que dá a entender que ele está em um estágio avançado na sua recuperação do LCA. Quem sabe ele pode acabar pintando entre os relacionados logo mais. O Marcos Antônio e o Dineno também apareceram no campo, fizeram a primeira parte das atividades e depois foram fazer os seus trabalhos individualizados. Acredito eu que o trio não deve ainda estar disponível para o confronto contra o Juventude, mas logo podem estar disponíveis para o técnico Hernan Crespo. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Considerar o Crespo, não considerar o Rigoni apto, não ter a figura do meia, então o Luciano poder fazer às vezes da meia, o ataque do São Paulo pode ser Ferreirinha e Paulinho. Esse Paulinho é um centroavante da equipe de base, artilheiraço, que o Crespo já relacionou ele pro jogo. E o que me pega é que se eu te falar assim, ó, vou jogar o Tapia, Luciano e Ferreirinha, você vai falar pra mim, é mais do mesmo. Eu já espero o mais do mesmo. Se eu disser pra você assim, ó, vai jogar o Ferreirinha e Luciano no ataque e Luciano na meia, você fala, é mais do mesmo. O atrativo, o efeito surpresa, o tentar algo a mais, algo diferenciado, nós não temos. Essa figura do tentar algo a mais é que nós não temos. Então fica um pouco complicado. Se o Crespo optar por parar, tirar o medo de jogar,
Tentar realmente ganhar do Corinthians. Lembrar, caramba, mano, eu tô no São Paulo, né? Eu treino um time tricampeão do mundo. Eu treino um time que não pode ficar fora da Libertadores. Eu, Crespo, treino um time que não vai cair mais. Então tem que fazer algo a mais, tem que proporcionar algo a mais. A diretoria vendeu a equipe de base quase que inteira e também o Crespo não tá utilizando o Luca. O Crespo, ele não teve os jogadores que foram vendidos e ele tem ali um time que não tá fazendo gols com facilidade. Então, se ele optar por colocar o Paulinho agora, imediatamente, o Paulinho pode não fazer nada, como seria natural pela idade, primeiro jogo, coisa e tal. Agora, se ele começa a despontar para o futebol e jogar bem, muito bem, sem sentir essa transição base profissional, o Paulinho pode ser o próximo Antony, guardadas as proporções de posição. O Antony ponta direita, o Paulinho centroavante. Ele pode ser o próximo David Neres, ele pode ser o próximo Luiz Araújo, ele pode ser o próximo Kaká, por que não? Então tem que pegar esse rapaz aí e colocar ele para jogar agora. Não tem meia. Não adianta pôr o Luiz Gustavo de meia ou o Alisson. Coloque lá o Luciano, paciência. Não gosto do Luciano de meia, mas não tem outro. Vai pro ataque, Crespo. Perca o medo. Esse medinho de ficar... tô com medo. Vai pra cima, cara. Perder hoje não impacta em nada. Empatar não impacta em nada. Ganhar é maravilhoso. É o que o São Paulo e o torcedor São Paulino está precisando. É ou não é? Fala comigo aí, Paulinho, ataque ou não? O vídeo de hoje foi esse. O Jorge Nicola, ele disse o seguinte, que o Morumbi, os dirigentes que ficam no Morumbi, pra mim, dirigentes que ficam no Morumbi é Júlio Casares e o Carlos Magno. Não é? Esse é o termo. Disse que, assim, o povo lá na Barra Funda tá tudo na indisciplina e folgado pra caramba. O Jorge Nicola publicou isso, diz que é indisciplina geral na Barra Funda, é carinha que chega atrasado pra treino. Diz assim que os caras que mandam na Barra Funda vão ser cobrados, ou estão sendo cobrados, ou serão cobrados. A chamada do cara é indisciplina na Barra Funda. Indisciplina na Barra Funda. Aí fica difícil. Aí, entende? Agora, indisciplina. Salários atrasados. E a gente não sabe o quanto, de repente, uma coisa não é em função da outra, né? E o Crespo ontem ele disse, né? Olha, eu quero jogador com saúde. Que jogue 65, 60, 70 jogos no ano. Eu quero jogador com saúde. Depois a gente vê talento. Óbvio, não vai ter dinheiro, então o talento vai ficar por conta. Vai ficar em segundo plano. Agora, precisa ter jogador. Agora, inclusive isso foi dentro de uma resposta onde ele perguntou se esse monte de contusões, até então 12 e agora 13, tem a ver com o trabalho. Isso é azar. Ele falou assim, não, isso não é azar. Então, assim, a diretoria de São Paulo deve pregar, é muito azar. O Crespo falou, não é azar. Eu concordo. Não podemos chamar, pode ter sido azar de 2 ou 3 jogadores terem lá quebrar vértebra, rompido o ligamento, sei lá. etc. Agora, e o resto? Foram 66 vezes que os jogadores foram pro foram para departamento médico. Se você pegar o relatório pré-jogo dos times, quantos dos jogadores... Pega lá, a assessoria de imprensa do Corinthians, tá lá. Quantos jogadores no departamento médico? 2 linhas. Do São Paulo é uma folha de caderno. Eu tô com o boletim aqui, o Sombra, e tem um detalhe a mais também, a idade dos jogadores, né? Se você for ver, o Caleri já tem quantos anos? Já tá beirando. 33, 34. Aí você tem o André Silva. 30 e pouco também. 30 e poucos. Luan, já é um jogador experiente também, quase seus 30. Uns 27, talvez. Acho que o Luan não tem 30. O Luan é mais novo, mas já passou por lesões, né? Mas o Luan não joga. Oscar. Mas o Luan esquece. Gente, acho que acaba agora o contrato, né? Tem que se não vai ficar. Aí Oscar também acima de 30 anos com os problemas de saúde. Dineno, jogador também mais velho. O Wendel, jogador mais velho. 32. Marcos Antônio já tem os seus 26, 27 por aí. Enzo Dias, também um jogador experiente. Experiente, mas não passou dos 30, não. Tem uns 27, 28, vai. Lucas Moura,
30 ela vai É pesar. experiente. tantos. É. Arboleda. Apesar que o Lucas, ele não tem histórico de contusões antes de chegar do São Paulo. Só no São Paulo. Mas no Mas São essa Paulo, daí- dele não foi muscular a questão. A dele ali O joelho, né? é de trauma, não é muscular. Lucas Moura, Arboleda, Rodriguinho e Tolói. Arboleda e Tolói, jogadores também experientes. Então a idade dos jogadores do São Paulo, o elenco do São Paulo é muito envelhecido, né, Marcão? Pô, e o Rigoni não machuca, brincadeira, né, mano? Nem o Tapia, né? Mas não entrou. O Tapa tem Isso, 23 Marcão. anos. O Tapa é novo. Agora, São Paulino falou assim, pode nem ir pra Sul-Americana. Ah, ó, eu falo pra Mas Pô, na mas Copa Rio também- Sudeste lá, mas nós arrebenta. Aí é pra pra ganhar. Sul-Sudeste. Pode o São Paulo nem ir pra Sul-Americana. Nós é Não tem moral. favorito. Aí nós é O favorito. São Paulo tem 45. O São Paulo tem 45 pontos. E o O Ceará Vasco- tem 14. O Ceará, 14º, que tá fora da zona da Sul-Americana, tem 42. Não, o Vasco, que hoje estaria na Sul-Americana, estaria desde que 42. abra o G8, tem 42. Exato. Tem 42. Mas Entendeu? não tem como não ir pra Sul-Americana, Sobra. Sul-Americana pelo menos pega, porque vai abrir necessariamente aí pelo menos o G8, né? Se tratando de Sula, Sul-Americana só não entra, acho que o 16º e o 15º e o 16º. Então, mas é que Só, tá- não é Abrindo o possível. G8 com Não, e o dois décimo- times sem entrar. mas se o Galo mano, que ganha... abriu o G8, aí o 14º entra também. Se o Galo ganha a Sul-Americana, Tem mais essa ainda. vai pro 15º. Então só o 16º, Exato. se o Galo ganhar a Sul-Americana, que não iria. Mas Seria a o O Santos realidade... Santos, hoje. no caso. Mas matematicamente o São Melhor. Paulo pode nem ir pra Sul-Americana. Sim. Pode. Pode. Pode nem ir pra Ah, mas é Sul-Americana. quase impossível, Sombra. Sombra. Quase impossível. Domênico. Matematicamente é verdade. Matematicamente é uma realidade. Então, assim, São Paulo, o que eu falei ontem na minha live, né, cara? Eu juro pra vocês, hoje, eu estou falando do São Paulo aqui na rádio por obrigação. É por obrigação. Eu tenho meu canal onde eu falo por obrigação. Há muitos anos eu não tenho mais o menor prazer de analisar o São Paulo. O menor prazer, sabe? Ser São Paulino há muito tempo é desgastante, é triste, Irritante. é irritante. E o pior é o sentimento de impotência. É É isso. saber que ninguém pode fazer nada É o E a para que conformismo, isso né? melhore. E não tem Conformismo. perspectiva, né? Se olhar Não. pro ano que vem, você não consegue Eu, fazer uma eu não me perspectiva boa. conformo, eu não me conformo, mas é verdade, Pedrinho. A gente fica muito à beira do conformismo no sentido tipo, cara, você quer saber? É isso. É isso e Não responde dane. por Ô, Sombra, mas sentimento de impotência aí na hora de fazer a live, você pode tomar um Tadala e fazer a live. Que isso? Que isso, Marcão? É um sentimento muito ruim há muitos anos. Há muitos anos. Muitos Ele anos. não sabe? E se consegue. precisar, pede pros caras do Corinthians que eles têm lá, viu? Consegue. Ah, é verdade. Ah, já acabou já, faz tempo. Ah, será que acabou, mano? Amigo do Mano. Acabou. É, ó. Areia mijada. Mas- Amigo uma porra lá. Mas Cara assim, de granada. E por que obrigação? Pô, eu montei um canal, né? Montei um canal pra falar disso, pra falar Sim. do São Paulo. Não Sim. vou abandonar o canal. Não. Pô, eu tenho uma responsabilidade de estar aqui no Estádio 97 desde o primeiro ano de programa. Pô. Assumindo, né, a torcida pelo São Paulo. Né? Não vou chegar agora pra falar pra vocês assim, ó, esqueçam que eu sou São Paulino. Tá louco? Não. Sim. Mas a vontade mesmo, assim, se não existisse o Estádio 97, eu sinceramente, eu falei assim, ó, cara, vou ver filme, vou pro cinema, quero que vá tudo pra... Vem pro nosso lado, Sombra. olha, Você é eu- bem-vindo. Pode Mas vir. Vem pra não, cá. não, desculpa, Domênico. Vem pra cá. Pode vir, pode vir. Nós Sentindo aceitamos. meio Vem. Neymar no Santos, ô Sombra? Como assim? Não, Neymar no Santos não. Pô, Eu não me queria sinto... tá aqui. Não, muito pior que isso. Quem queria era o Oscar, né? Não, é muito pior que isso. Eu me sinto sendo um torcedor do São Paulo. É muito um pior. sentimento. É muito pior que o Neymar no Santos. Eu me sinto um torcedor do São Paulo. É uma impotência, porque o Neymar, ele tá lá por opção. Eles conseguiram, Sombra, tirar... Escolheu tá lá. Torcedores como nós, uma vez que você assume a sua torcida por um time na vida, não tem essa. O Mano trocou. Ué. Aonde, Trica? Se fecha. O Mas Mano eu não tenho trocou. nada a ver Se com o a médico falta falou, de esse é macho. Eu não tenho nada a ver com a falta de personalidade de pessoas. Eles conseguiram Caramba. tirar de Ó, o boa Bambi, parte o Bambi da era meu torcida do irmão. São Paulino a vontade de disputar a Libertadores no ano que vem.
Tem muito torcedor Cara, hoje, São Paulino, Seu bem. que pensa que não vale a pena ir pra Libertadores. Sombra Pra com que ir pra depoimento Libertadores? forte, o Não, Marcão com esse muito, fanfarronice. Muito mais eu. Exato. Neste domingo, às 16 horas, o São Paulo enfrenta o Juventude na Vila Belmiro. Contudo, o time de Caxias do Sul não poderá contar com Jandrei. O atleta ainda pertence ao tricolor e para escalá-lo, o Juventude precisaria pagar uma multa elevada de R$1 milhão, já que ele está emprestado até o término da temporada. Seu contrato com o São Paulo é válido até dezembro de 2026. Jandrei se juntou ao Juventude a pedido do técnico Thiago Carpini, com quem já trabalhou anteriormente no São Paulo. Desde sua chegada a Caxias do Sul em agosto, o goleiro se firmou como titular, participando de 16 partidas pela equipe. Além de Jandrei, o Juventude também não poderá contar com Nenê, veterano e ex-São Paulino que recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo contra o Cruzeiro, resultando em suspensão automática. E aí, torcedor? Deixe nos comentários a sua expectativa para a partida contra o Juventude, que será crucial para o tricolor ainda poder sonhar com uma vaga na Libertadores do próximo ano.